Não deu nem tempo de falar ainda do ethos bitcoinheiro. Se você quiser fazer um resumo do ethos bitcoinheiro pra gente. Cara, esse talvez seja meu capítulo favorito, inclusive. Que é toda uma discussão assim. A gente já fez a discussão aqui em cima, falando sobre essa questão de semântica, do que é longo prazo, do que é senso estrito e o que é senso amplo, né? Ou seja, o que é a definição formal e o que é vamos ter uma visão mais ou menos, vamos encaixar umas coisas mais para interpretar um conceito de uma maneira um pouco diferente. E aí sempre tem uma discussão que é, o Bitcoin é uma religião? O Bitcoin é um culto de fanáticos? O que explica esse movimento cultural tão forte que eu tô aqui de graça depois de ter trabalhado o dia inteiro já nesse assunto, tô aqui de graça conversando com você, que está aqui de graça, em vez de estar com a sua mulher, em vez de estar com a sua família, gastando seu tempo para conversar sobre esse assunto. O que explica esse engajamento, essa catalisação social? Bitcoin é uma religião? E aí a minha resposta é depende. Porque como você define religião? E aí depende. Dependendo de como você define religião, o Bitcoin é sim uma religião ou não é. E aí eu quis, nesse texto, brincar com isso. Eu primeiro defini o que eu via como uma religião, e na minha concepção que eu coloco no texto, depende. Para mim, o Bitcoin tem uma comunidade que segue ritos e mitos, tem um mito fundador, você falou e a gente conversou de Satoshi, da Concepção Imaculada, tem festas, tem eventos, tem conferências, tem um padrão de comportamento esperado dos seus seguidores, que é o tal do ethos. E aí, por que o Bitcoin é ou não religião? O Bitcoin é religião se você acreditar que uma religião não precisa ser teísta. Ou seja, uma religião precisa acreditar em um Deus. Se uma religião precisar acreditar em um Deus, isso significa que o Bitcoin não é uma religião. Mas o budismo também não é uma religião, e várias outras coisas que a gente pensa como religião aqui no Ocidente, como religiões orientais, na verdade deixam de ser religiões e se tornam correntes filosóficas. Uma religião não precisa ter Deus? Daí o Bitcoin é uma religião, que nem o budismo se torna uma religião, que nem outras vertentes de correntes filosóficas orientais são religiões. E aí, no fundo, é questão de semântica. Eu não vou falar o que eu acho, porque depende de como a gente definir essa premissa, que é a semântica da palavra religião. A gente define religião como algo teísta ou como algo que pode ser ateísta? Existe uma religião ateísta? Não sei. Dependendo da definição da pessoa, se existe uma religião ateísta, o Bitcoin pode ser uma religião. E tem pessoas que acreditam na religião Jedi. Tem pessoas que construíram a religião do Flying Spaghetti Monster, sabe? Tem de tudo. Depende de como a gente definir essas palavras. E aí, falando especificamente do ethos em si, que é isso, todo esse preâmbulo é para chegar em quais são os nossos ethos. O ethos é um padrão de comportamento, né? Então, quais são os nossos mandamentos? Se a gente é uma religião, que nem o catolicismo é uma religião, quais são os mandamentos de um bitcoinheiro? Ou seja, quais são os ethos do bitcoinheiro? Daí tem Don't Trust Verify, que é um outro argumento para o porquê o Bitcoin não deve ser visto como uma religião. Religiões, em geral, são dogmáticas. Religiões são a falta de reflexão e de um senso crítico para você seguir o que está escrito num livro ou num conjunto de sábios, de anciões, de padres, de pessoas mais sábias que te dizem o que fazer. O Bitcoin é a antítese disso. O Bitcoin é uma religião que prega a não dogmaticidade, que prega você verificar tudo por conta própria. O Bitcoin, como religião, tem também o ethos de acreditar que uma escolha de baixa preferência temporal, ou seja, uma escolha de longo prazo, sempre faz sentido contra uma escolha de alta preferência temporal, uma escolha de curto prazo. O Bitcoin tem uma das nossas visões é aquela frase fix the money, fix the world, que é conserte o dinheiro, conserte o mundo. E aí nesse eu coloquei uma ampliação dessa frase que eu vi numa conferência que eu achei sensacional, que não é só conserte o dinheiro, conserte o mundo. É conserte o dinheiro,
conserte o indivíduo, conserte o mundo. Porque é isso, quando você conserta o dinheiro, você conserta os incentivos, e ao consertar os incentivos, você consegue consertar os indivíduos. Ao conseguir consertar os indivíduos, você conserta o mundo, porque o mundo é um aglomerado de indivíduos tendo ações. Se a maioria das ações do mundo desses indivíduos estão positivas, então a tendência do mundo é ser consertado. Ó, o Igor está fazendo uma pergunta interessante aqui, que é, poderia ter outros nomes além de religião? Sem dúvida, é uma questão de semântica, é isso que eu quero dizer. Sabe, quando o pessoal fala que é uma religião, eles falam como uma crítica, e eu só achei interessante mostrar que sim, tem muitas características em comum que é o que eles observam. Ao mesmo tempo, você quer chamar de outra coisa? Também pode, tem gente que chama de um culto de fanáticos. Tanto é que o subtítulo do livro é O Dinheiro Mágico de Internet e esse é o culto de fanáticos. É justamente brincando com essas definições. Acho que é isso. Não, só falando mais um ponto de religião que eu acho interessante. No texto, no capítulo 6, que é Precificando o Bitcoin, o primeiro passo desse capítulo é explicar o porquê o Bitcoin não vai a zero. E para explicar o porquê o Bitcoin não vai a zero, eu me apoio justamente nessa questão do Bitcoin ser comparado pelos críticos com uma religião. Tipo, esses caras são muito fanáticos, esses caras são quase sicários religiosos do Bitcoin. Beleza, se você acreditar nisso, você não pode acreditar que o Bitcoin vai a zero. Tipo, vamos pensar na história do catolicismo, que ficou os católicos, os antigos, em 0, 10, 20 depois de Cristo, eram literalmente jogados aos leões. Por décadas, foram jogados aos leões, e isso só reforçou a crença deles. E aí é um conceito do Taleb, que uma minoria intolerante, ao longo do tempo, vai convertendo a maioria que tem menos convicção. E isso é uma verdade na história das religiões. Eu citei o cristianismo porque é onde a corrente que eu estou inserido, eu sei citar mais, mas com certeza na história de Maomé e do islamismo tem a mesma coisa acontecendo. Ele enfrentando outros povoados que tinham religiões politeístas, e a comunidade dele era mais teimosa, e por isso o islamismo ganhou a competição contra outras. No fundo, uma religião você pode pensar que é uma convenção cultural também, né? São abstrações culturais, são abstrações coletivas compartilhadas. Então, você pensar que essas abstrações coletivas compartilhadas competem entre si no pool memético, que nem a gente falou antes, pool memético é o pool de todas as unidades de informação cultural. As informações culturais que têm mais pessoas como fanáticos defendendo, que são essa minoria intolerante, tem uma tendência muito maior a se fixar. Então é interessante essa analogia da religião, porque eu acho ela engraçada, porque os críticos falam isso como se fosse uma puta crítica, e ao mesmo tempo dá para subverter essa crítica e mostrar que justamente por você achar que a gente é assim, isso prova que esse seu argumento que vai a zero não faz sentido. E ao mesmo tempo é interessante para entender, sabe, se apropriar desse conceito para entender quais são essas características tão singulares, porque assim, muitas das características que a gente discutiu no ethos dos bitcoinheiros são muito singulares, sabe? A questão de alta ou baixa preferência temporal, a gente é exceção no mundo, sabe? A maioria das pessoas do mundo tem uma altíssima preferência temporal, cada vez mais alta. E a gente é divergente nisso. A gente é divergente em muitas coisas. Por que isso? Talvez pelo padrões de comportamentos impostos pela nossa comunidade cultural, talvez por questões de personalidade que já são intrínsecas a nós, talvez esses dois se retroalimentando. Mas o objetivo desse texto em específico, desse capítulo, que é o ethos do bitcoinheiro, é justamente tentar jogar à luz essa questão de como a nossa personalidade é tão diferente da média. Quer dizer, na verdade, essa parte, que isso aí é o primeiro capítulo da parte 3, né, que é a parte sobre a comunidade. Na verdade, todos os textos dessa parte são exatamente isso, são mostrando como, em média, um bitcoinheiro é tão diferente de um não bitcoinheiro, dos Faria Limas, dos normies em geral. É uma questão que a gente veio programado diferente mesmo. E aí a gente tem que ter paciência com eles, que eles vão demorar mesmo para entender.